Senhor Jesus, Senhor, venha nos dar um coração aberto à Tua palavra, que nós possamos receber essa semente e cuidar dela, regar, adubar, para que possamos dar frutos diante de Ti. Senhor Jesus, em tudo queremos depender de Ti. Irmãos, nós vamos hoje concluir a quarta mensagem desse alimento diário. Já comece a procurar o irmão responsável pela distribuição, porque o novo alimento diário já chegou. A mensagem dessa semana é a palavra profética, uma candeia que brilha nas trevas. Vamos repetir? Palavra profética, uma candeia que brilha nas trevas. Quando eu era criança, ainda na década de 60, Carlos Chagas não tinha luz elétrica. E alguns poucos aqui vão lembrar dessa época. Em cada casa tinha candeeiros, a gente falava lamparina, né? Geralmente era de querosene. A casa de gente rico, às vezes achava um Aladim, né? Que iluminava bem mais. Mas quando criança, a gente ficava impressionado com aquela lâmpada. Eu sempre gostava de ficar brincando, e muitas vezes queimei o dedo, né? Porque a gente ia querer brincar, e a gente era pequeno, não tinha noção. Irmãos, uma vez eu, viajando, entrei lá na região do Brasil Central, em uma caverna. E depois de andar centenas de metros, eu desliguei a lanterna. Eu nunca vi uma treva daquela. E quando você está em total escuridão, por menor que seja a lamparina, por menor que seja a luz, ela te dá uma direção. A palavra profética, ela tem uma função, é nos dar direção. Nós acabamos de ler que o nosso coração é essa terra para receber a semente da palavra. Isso nós podemos ler o próprio Senhor Jesus em Mateus 13, versículo 19, ele fala: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. E no 23 fala: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este
frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. É a palavra do Senhor que produz fruto em nós. Mas a primeira coisa que tem que acontecer é nós entendermos. Nós ouvimos com o nosso ouvido físico. Quando nós ouvimos na nossa mente, nós temos que entender essa palavra. E na nossa emoção, nós precisamos gostar dessa palavra e tomar uma decisão na nossa vontade. Eu tenho que decidir tomar posse dessa palavra. E essa palavra profética, ela é a palavra de direção que nós estamos vendo hoje. Nós estamos agora vendo a segunda carta do apóstolo Pedro. E chegamos hoje no capítulo 2. Capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do 12. Fala: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados, também considero justo enquanto estou nesse tabernáculo. O que é tabernáculo? É barraca, uma tenda. Quando o povo de Deus morava em tendas no deserto, Deus deu uma ordem para Moisés: construa uma tenda para mim. Moisés obedeceu. Quando o povo de Deus entrou na terra prometida, estavam morando em casas de alvenaria. Deus deu uma ordem e Salomão, o rei Salomão, construiu uma casa para o Senhor. Mas a palavra é muito clara, que Deus não habita em casas construídas por mãos humanas. Mas isso é para mostrar que Deus quer morar em nosso coração. Aqui, o apóstolo Pedro, é a última carta. Ele está ciente que em pouco tempo ele seria martirizado. A história nos conta, não na Bíblia, mas a história, que Pedro, ele foi crucificado. Mas quando ele recebeu essa condenação, ele pediu para que ele não fosse crucificado igual o Senhor Jesus foi,
Ele não se sentiu digno disso. Aí ele pediu e eles atenderam. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. E aqui ele fala, no versículo 13, também considero justo enquanto estou nesse tabernáculo. Ou seja, ele está se referindo ao corpo dele, como sendo esse tabernáculo. Hoje, nós temos um tabernáculo. É o nosso corpo físico. Ninguém sabe qual de nós será o próximo a dormir no Senhor. Mas Pedro estava sabendo. Olha só o que acontece. O versículo 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então, embora nós não saibamos quando será a nossa vez, Pedro estava sabendo, porque o Senhor revelou para ele que em breve ele iria morrer. Olha só, se um pai de família, ele está ciente de que em breve ele vai morrer, qual a preocupação dele? É passar as informações mais importantes para os seus filhos. Esse é o coração de Pedro, irmãos. Ele estava sabendo que em breve ele seria martirizado. Ao versículo 15. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ou seja, ele tinha uma preocupação. Essa preocupação é que os irmãos que ele cuidava, aqueles judeus cristãos que estavam dispersos no cativeiro, eles estejais certo da verdade que já presente convosco e nela confiados. Ou seja, era essa palavra que eles já tinham recebido. XVI. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela voz excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estivemos com ele no Monte Santo. Pedro, ele estava aqui lembrando algo que marcou a vida dele. O que marcou mais a vida dele? Ele teve o privilégio, junto com Tiago e João,
de presenciar a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando só esses 3 apóstolos estavam junto com o Senhor, é como se o Senhor abrisse o zíper e mostrasse toda a sua glória. Aquilo trouxe um impacto na vida desses 3 apóstolos. Eles tiveram o privilégio de ver o Senhor em glória. Mas, em toda aquela glória, o Senhor, quando se revelou, estava junto dele mais 2 ungidos do Senhor, Moisés e Elias. Moisés, embora tenha morrido, Deus preservou o corpo dele. E Elias, ele foi arrebatado aos céus, porque Deus tinha um propósito. Então, esses 2 ungidos estavam ali no Monte da Transfiguração. E o que Pedro falou? Bom estarmos aqui. Nós vamos construir 3 tendas. Uma para o Senhor Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. E sabe o que aconteceu? Imediatamente, Deus calou a boca dele. Olha, este é o meu filho amado. A ele ouvi. Irmãos, isto certamente marcou a Pedro. E é isso que ele está querendo transmitir para os irmãos. Nós podemos gostar muito de determinado irmão, de determinado profeta. Queremos pôr eles na mesma altura do Senhor Jesus. Mas quando nós fazemos isso, Deus nos adverte. É este Jesus que nós temos que ouvir. O profeta de Deus, ele não pode dar suas opiniões próprias. Ele não pode ter a sua palavra própria. Ele tem que dar a direção que o Senhor dá. Ele precisa ser fiel àquilo que está no coração de Deus. E é isso que o apóstolo Pedro, ele quer trazer, ele está ali na iminência de ser martirizado. E ele quer chamar a atenção dos irmãos para isso. Vamos prosseguir. 18. Ora, essa voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-lo, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Então, essa luz é que nos dá a direção, é a palavra do Senhor, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana.
Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se nós queremos herdar o reino, nós precisamos ter consciência de que é a palavra de Deus que nos ilumina e nos transforma. Por isso que nós damos tanta ênfase ao grito de guerra. Vocês podem reparar, o grito de guerra, ela tem a função de nos alinhar como se fosse como um exército. Não é uma palavra fora do contexto. Vocês podem prestar atenção na letra. A imersão também, ela nos dá a direção. Se os irmãos prestarem atenção, o ponto 1, 2 e 3 é uma sinopse da mensagem que o irmão Pedro liberou no domingo passado. Se reparar, o ponto 4, se você pegar o ponto 4, de segunda até domingo, vai ser a sinopse do alimento diário que nós estamos vendo. Ou seja, essa palavra, ela tem a função de nos imergir, mergulhar nesse encargo. E qual é o encargo do Senhor? É nos fazer vencedores. O Senhor nos gerou. Mas peraí, quando é que eu fui gerado? Bem, humanamente, eu fui gerado quando eu nasci da minha mãe. Sim, essa é a minha geração humana. A irmã Eva é a mais velha entre nós aqui. Ela foi gerada, né? Quando todos nós ainda nem pensávamos em nascer. Mas quando o meu espírito foi gerado, quando eu criei na morte e na ressurreição do Senhor. Nós já vimos e temos repetido, porque isso é importante nós entendermos e tomarmos posse dessa palavra. Quando eu criei na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, eu fui gerado em meu espírito. Onde eu criei? Não sei. Talvez você creu lá na Igreja Católica. Na Igreja Católica? É. Se você lá creu na morte e na ressurreição do Senhor, você creu lá. O problema é que, infelizmente, eles dão mais atenção, mais importância à tradição humana do que à palavra do Senhor. Mas eu conheço muitos que creram lá. E quando você creu, seu espírito, ele nasceu.
mas o Senhor anela que nós cresçamos. E esse crescimento diz respeito à minha alma, mente, vontade e emoção. Vamos repetir? Mente, vontade e emoção. Esse é o nosso eu. E o Senhor anela que a nossa alma seja salva. Eu gosto muito de um versículo, vamos abrir em Filipenses 2,12. Carta de Paulo aos Filipenses 2,12. Fala: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só por minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Espera aí, desenvolver a salvação? Sim. Quando eu criei no Senhor, o meu espírito foi salvo pelo sangue precioso de Jesus. Eu só criei e Ele fez toda a obra. Meu espírito nasceu, a vida de Deus entrou para dentro de mim. Assim como uma criancinha nasceu. Mas, por mais belo que seja uma criancinha, ela não pode herdar. Até na lei brasileira precisa ter 18 anos. Se você não tiver 18 anos, você não vai poder herdar. Você vai ser nomeado um tutor para você. Irmãos, para nós nos tornarmos herdeiros do reino, a palavra de Deus precisa ser trabalhada para dentro de nós. Essa é a preocupação de Pedro. Pedro estava preocupado que os irmãos valorizassem a fé, que os irmãos valorizassem a palavra profética, porque é essa palavra que vai transformar o nosso caráter. Quando Adão caiu, aquela semente ruim nasceu dentro dele. Todo pai sabe disso. Não há necessidade de ensinar nossos bebês a fazer pirraça. Eles já nascem sabendo. Quem é pai sabe disso. Essa natureza ruim mexeu com toda a criação. Todos nós fomos corrompidos. Até a criação. E como nós vimos em Romanos, há um desejo da criação para que nós, os filhos de Deus, sejamos restaurados. Mas para que haja essa restauração, a palavra de Deus, a palavra profética, precisa fazer a obra dentro de nós. Nós já vimos que a fé
refere-se às verdades da Bíblia. Mas o Senhor anela que nós cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? É a palavra de Deus que está fora de nós, entre dentro de nós e transforme a nossa natureza. Transforme a nossa mente, vontade e emoção. Pedro sabia que muito em breve ele ia ser martirizado. E foi. Morreu. Qual o próximo passo para Pedro? É ressuscitar. Nós não sabemos se, assim como Pedro, vamos morrer. Se isso acontecer, nós ressuscitaremos. E o próximo passo será comparecer diante do tribunal de Cristo. E o que vai ser julgado no tribunal de Cristo? É se eu criei? Não, todos lá creram. Se é o tribunal de Cristo, é porque todos creram. Lá vai ser julgado a nossa conduta diante do Senhor. É a nossa alma. É se eu estou ainda como uma criancinha, um adolescente rebelde, ou se eu já estou emancipado diante de Deus. Essa é a preocupação do apóstolo Pedro. Ele estava vendo, o Senhor já tinha revelado para ele que em breve ele iria ser martirizado, assim como foi. E a preocupação dele com aqueles irmãos que ele cuidava era que aqueles irmãos valorizassem a Escritura, sabendo que foram homens santos que falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Uma palavra, a palavra profética, que ela é capaz de transformar a nossa pessoa, nossa mente, vontade e emoção. Repetindo, nós somos um ser tripartido. Se eu criei no Senhor, meu espírito foi salvo. Quando o Senhor voltar, quer eu esteja morto, serei ressuscitado. Se eu estiver vivo, eu serei transfigurado. Então, a salvação do meu espírito e do meu corpo não dizem respeito a mim. É obra do Senhor. Mas a salvação da minha alma é toda responsabilidade minha. Irmãos, eu não quero ficar fora do reino de Deus. Eu quero reinar com Cristo 1000 anos. Mas, para isso, o meu eu precisa ser transformado. Vocês conseguiram compreender
o desespero de Pedro, ele está mostrando aqui para os irmãos, olha, eu estou prestes a morrer, o Senhor já me revelou isso. Agora, vocês sabem o caminho. Nós estamos vivendo num mundo que está em meio às trevas. Escuridão total, igual aquela gruta que eu entrei. Mas quando a gente acende a lanterna, quando a gente acende a palavra do Senhor, a palavra profética, nós temos uma luz que nos dá direção. Que nós possamos valorizar essa palavra, para que nós possamos não apenas amar o Senhor, mas nós possamos amar a vinda do Senhor. Essa é a grande diferença. Eu gosto de dar esse exemplo. A menina ama muito a mamãe. Mas a mamãe saiu e falou, arruma a cozinha. E a cozinha está aquela bagunça. E a mãe falou, estou chegando. Ela diz, espera aí, eu esqueci de arrumar a cozinha. Ela ama a mamãe? Ama. Ela ama a vinda da mamãe? Não. Irmãos, o Senhor tem nos alertado que a volta do Senhor está próxima. Que nós possamos não apenas amar o Senhor, mas amar a vinda do Senhor. Amém? Vamos nos levantar e vamos multiplicar em pequenos grupos para que a gente possa desfrutar um pouco mais dessa palavra.